As pessoas, elas encontram dificuldades. Elas veem que é tudo difícil. As pessoas, elas encontram problemas. Elas veem sempre dificuldade nas oportunidades. Pode surgir qualquer coisa no caminho dela que ela acha tudo difícil. A pessoa, ela age com muita violência. A pessoa, ela costuma trair a outra pessoa. A pessoa costuma mentir. A pessoa costuma ter ódio, mágoa. A pessoa costuma ser triste, ter muito medo. Tudo isso é consequência da nossa formação lá na primeira infância. Porque pensa assim, a nossa cabeça, a neurociência, ela apresenta na nossa cabeça a formação dos nossos neurônios, a formação das nossas referências. E quando criança, do 0 aos 6 anos de idade, que é o período onde a gente pode construir uma mentalidade de sucesso, de crescimento, uma mentalidade melhor em uma criança, para que ela possa se tornar aí um adulto melhor, e se tornar uma pessoa que vai ser uma pessoa mais bem-sucedida na vida. Se a gente não percebe que a primeira infância ela é a parte mais importante da nossa vida, dificilmente alguma pessoa vai conseguir resolver os problemas dela na fase adulta. Não adianta, tem que voltar. Tem que olhar lá para trás e entender. Então, foi feito um estudo por um cientista japonês, Masaru Emoto, ele se chama. O que ele fez? Ele pegou 3 potes de arroz, porque ele queria colocar dentro desses potes de arroz. Ah, peraí. Essa experiência não foi Masaru Emoto, foi na escola, todo mundo já fez. É o potinho de... Todo mundo é muita gente. Todo mundo já fez. Coloca aí no chat se você já fez essa experiência do arroz, do algodão com feijão. Fez? Claro que fiz. Não, peraí, do algodão com feijão eu também fiz. Todo mundo fez, meu filho. Eu não fiz, eu nem sabia disso, menina. Ah, porque tu não estudou direito, vai. Tá, não, eu não estudei direito, isso tá certo. Mas essa experiência... Tu fez essa experiência na escola? Eu não me lembro, não. Mano, não tem como não lembrar de um negócio desse. O Masaru Emoto, ele é um neurocientista japonês, e o que ele queria provar? O poder das palavras na vida das pessoas. Porque as palavras, elas produzem energia, as palavras, elas produzem efeitos na vida das pessoas. Poxa, a Bíblia fala que a morte e a vida está no poder da língua. A Bíblia fala que a murmuração, ela pode destruir a vida de uma pessoa. Então, a Bíblia já é um lugar onde a gente encontra essas respostas. E aí o Masaru Emoto, ele querendo provar o poder dessas palavras, ele pega alguns dos alunos dele da faculdade, ele coloca em 3 potes de arroz, água e arroz, e em cada um dos potes ele coloca uma palavra. Numa delas é amor, no outro é rejeição e no outro é palavra de ódio. Então, eles proferiram durante 30 dias palavras de amor para um dos potes. E durante 30 dias, eles produziram palavras de ódio para outro pote. E no último pote, simplesmente ignoraram. Esses 3 potes, 30 dias depois, cada um deles tinha tido uma reação. O primeiro pote, o arroz que estava lá dentro, que recebeu palavras de amor, palavras afirmativas, o arroz, ele estava num processo de decomposição, mas o arroz ele estava clarinho. Agora, o segundo pote, que recebeu palavras de ódio, ele estava completamente preto, entrando num estado de putrificação. E o terceiro pote, que foi ignorado, ele embolorou, mas ele não chegou a putrificar, mostrando que cada palavra que era lançada para aquele arroz produziu um efeito específico naqueles potes de arroz. Sim. Ele fez esse estudo com músicas. Ele não se contentou com isso aqui, mas ele fez esse estudo com músicas também. E, na verdade, o que aconteceu nas escolas foi que esses professores começaram a reproduzir o estudo do Masaru Emoto. Não foi os professores, eles simplesmente pegaram esse estudo porque foi ele que inovou trazendo esse tipo de conteúdo. E aí ele fez isso também com moléculas de água. Partículas de água, onde ele colocava músicas específicas. Então, por exemplo, ele colocava Beethoven, músicas clássicas. As partículas e as moléculas daquela água reagiam de acordo com o som que era emitido. Sim. Ele colocava rock.
as partículas e as moléculas, cada partícula e cada molécula de água tinha uma reação de acordo com o tipo de música. Isso serve pra gente entender com relação a funk, com relação a rock, com relação a pagode, com relação aos louvores, por exemplo, que hoje eu falo muito sobre a importância do louvor na nossa vida. Gente, isso é tão sério, mas é tão sério que existem países que na criação de gado, eles colocam músicas clássicas enquanto o gado tá lá sendo... no engorde, eles colocam música clássica pro gado ouvir pra que se possa ter uma carne melhor. Maravilha. E essa é uma das carnes mais caras do mundo, que é a carne desse boi, que é um boi específico que ouve música clássica. Por quê? Assim como o arroz, ele teve um efeito sobre daquelas palavras. Assim como a água, ela teve um efeito naquelas palavras, a gente pensa que a gente tem em torno de 70% a 80% do nosso corpo composto por água. A gente é 70% água, 30% carbono. Água e terra. Nós somos compostos de água e terra. Por isso a Bíblia diz que nós saímos do pó. Deus nos formou do pó. Então a gente é barro. E aí Deus formou e colocou o fôlego de vida na gente e a gente... se tornou, então, criaturas. E ali, isso só prova para nós que as palavras que são emitidas, que são lançadas, elas emitem efeito. Então, se você está num ambiente negativo, onde as pessoas reclamam, onde as pessoas murmuram, onde as pessoas brigam, consequentemente, você vai acabar entrando nesse estado emocional. Por quê? Você está recebendo essa descarga. Você está recebendo essa energia. Você está recebendo essa emoção. Então a gente tem as emoções básicas e uma das emoções básicas são tristeza e raiva. Então, por exemplo, se você está num ambiente onde tem uma pessoa com raiva, a tendência é que se você entrar na mesma frequência que ela, você vai ficar com raiva também. Se você estiver num ambiente onde tem uma pessoa triste, você vai entrar na mesma frequência. Por exemplo, vai num velório. Como é que é quando você está num velório? Você tá lá num ambiente, você não vai chegar lá e vai gritar, uhul! Ei, aí pessoal, tudo bem? Não, pô, você tá num ambiente onde tá todo mundo triste ali, tá todo mundo com a energia baixa, tá todo mundo usando aquelas palavras de consolo. Então, aquilo ali acaba influenciando a pessoa. A mesma coisa acontece dentro da nossa casa. E aí imagina você recebendo isso durante 1 ano, 2, 3, 4, 5, 10, 15 anos... Uma criança lá a vida inteira naquele ambiente onde tem pai brigando, xingando, ofendendo, chamando palavrão, falando que a vida é difícil, falando que ela não tem capacidade, falando que ela não tem valor, falando que ela não merece, falando que ela não é bem-vinda naquela casa, falando que ela é irresponsável. Então, quer dizer, aquilo ali vai transformando tudo. Um exemplo disso é o exemplo de Jairo. Poxa, Jesus, ele tá lá resolvendo o problema de uma mulher que tinha um fluxo de sangue. E aí aparece um homem dizendo, olha, Jesus, me ajuda e tal. E esse homem era o Jairo. E ele era um dos principais da sinagoga. E o Jairo, ele chega lá pedindo ajuda de Jesus, porque todo o conhecimento e todas as habilidades que ele tinha, todo o dinheiro dele, não resolvia nada daquilo, né? E a filha dele estava, teoricamente, baseado nas próprias palavras de Jairo. Se ela estava ou não, a gente não sabe, mas... As palavras de Jairo diziam que ela estava à beira da morte. E aí acontece que Jesus se dispõe a ir ajudar. Quando Jesus chega até Jairo para ajudar ele e diz, eu vou te ajudar, aparece um dos empregados do Jairo dizendo, olha, não incomoda mais o mestre, porque a tua filha já morreu. Então, olha a palavra que foi lançada sobre Jairo. Então, Jairo tinha acabado de ver Jesus curar uma mulher, porque... Aquela mulher apareceu no meio do encontro de Jairo com Jesus. Jesus foi lá e curou aquela mulher de um fluxo de sangue que já sofria há muitos anos com aquele fluxo de sangue, uma hemorragia. Ele viu Jesus curar aquela mulher. Jesus falou de fé para ela e ensinou todo mundo a respeito da fé. Então, naquele momento, as palavras que Jairo ouviu eram palavras positivas, eram palavras boas. Só que, de repente, vem alguém e trouxe o quê? Uma palavra ruim, uma palavra negativa, uma má notícia. E é isso que a gente está sendo bombardeado constantemente. Na televisão,
na internet, em casa, na cidade, no bairro, na cultura, na sociedade. E é muito importante que a gente venha blindar os nossos ouvidos e os nossos olhos desse tipo de acontecimento, mas principalmente os nossos ouvidos, porque aquilo que a gente ouve, a gente pensa, e aquilo que a gente pensa, a gente sente. Então, por que que o estudo do Masaru Emoto é importante para nós? Por que que a Bíblia Sagrada é importante para nós? Porque naquele momento que Jesus olha para Jairo, depois de Jairo receber aquela notícia, Jesus não deixa Jairo entrar naquele estado emocional. Porque a tendência era que Jairo entrasse no estado emocional de luto, de perda, de medo. Caramba, minha filha morreu? Como assim? Então, a notícia está vindo de outra pessoa. Isso aqui é importante para todos nós. Não importa de quem veio as palavras. O que importa é como você recebe as palavras. Porque como você interpreta as palavras vai determinar como você vai sentir e os resultados que você vai obter. Por quê? Os resultados que você obtém está baseado naquilo que você acredita ou não daquilo que você está ouvindo. Eu, Douglas, por exemplo, acreditei em muita coisa que o meu pai falou. E eu quase me perdi na vida. Por quê? Eu comecei, de fato, a não querer estudar, não querer trabalhar, e eu comecei a ir pelo caminho da marginalidade, eu comecei pelo caminho das amizades ruins, eu comecei por um caminho que não teria volta, se eu não tivesse encontrado as palavras de Jesus como Jairo encontrou. E aí, obviamente, Jesus continua, e o final da história talvez algumas pessoas conheçam ou não, mas o que eu acho extraordinário no finalzinho da história é que quando Jesus chega na casa de Jairo, depois de ter dito para Jairo, Jairo, não temas, crê somente, Jairo acreditou nas palavras de Jesus. Ele não acreditou nas palavras do servo dele, do empregado dele. E aqui está um ponto importante. Quais são as palavras que você tem ouvido e em quais palavras você tem acreditado? Você tem acreditado naquilo que as pessoas estão dizendo para você sobre quem você é? Sobre aquilo que você é capaz? Sobre aquilo que você pode ou não pode fazer? Quem é que você tem dado ouvidos? A gente vê muitas pessoas acreditando em qualquer pessoa que fala qualquer coisa aí fora. E a gente tem que começar a filtrar as palavras, porque as palavras têm poder, as palavras têm efeito na nossa vida. Quando Jesus chega na casa de Jairo, a primeira coisa que ele vê é um monte de gente chorando por causa da morte da menina. E aí, quando Jesus ele diz para Jairo entrar e para a família de Jairo entrar, mas ele diz os outros não, todo mundo começa a debochar, todo mundo começa a rir, porque Jesus havia dito que a menina não estava morta, mas que ela ia viver. Aí a questão não é se ela estava morta ou se ela estava viva. A questão é o que você tem falado. Porque o que vai determinar a vida ou a morte não é o que está acontecendo, mas sim aquilo que você está falando diante do que está acontecendo. Porque, como a própria Bíblia diz, o poder está nas tuas palavras.